Cansados daquele papo alfa gravados na zona sul de São Paulo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Celta, gravado diretamente da zona pobre de Guarulhos. Eu sou Ricardo Molina, trabalho com teatro e circo na cidade de Guarulhos. Eu sou o Pedro Ciarrone, sou editor de vídeo e coordenador aqui do MBL Guarulhos. Eu sou Isaac Nagy, não sei exatamente o que eu sou, mas estou tentando ser alguém. Larguei a faculdade no último semestre de arquitetura para empreender hoje. Tenho uma empresa de marketing, do qual tenho um grande orgulho. E com certeza aí é só o começo de um trabalho muito grande que faremos. Agora, a pergunta mais importante para esse episódio: o que vocês imaginam que vai ser o Papo Celta? Claro que hoje ninguém sabe exatamente, mas só pra gente entender aqui o que cada um tá imaginando. Na minha perspectiva, eu quero levar vocês para conhecer algum lugar na cidade de Guarulhos, algum lugar que não é tão falado, que eu nunca vou levar vocês no Bosque Noia, Shopping Maia, Shopping Internacional. Não, eu tô levando vocês para um lugar que eu acho interessante, que vai ter alguma coisa legal pra gente conversar, para trazer de lá também, para o nosso público conhecer. E nesse trajeto eu quero trazer um assunto que está em pauta na semana, que foi discutido tanto nas mídias, na internet, numa ótica de quem mora em Guarulhos. E você, meu presidente? Cara, para mim, muito a mesma coisa. Assim, eu quero que a gente simplesmente faça um programa que seja divertido, muito menos sério do que o Papo Alfa, como ele geralmente é, falando de traição, geopolítica ou qualquer outra coisa. E muito mais um programa que é um papo só pra gente abordar Guarulhos principalmente. A gente consegue tratar aqui dos problemas da nossa belíssima cidade. Você falou que falar de traição não é uma coisa tão engraçada. Cara, eu acho muito engraçado falar de traição. Você acha, cara? Eu acho, mano. Você falou, puta, não vamos falar de coisas tão sérias, de uma forma tão séria. Eles falam de política e traição. Cara, pra mim são duas coisas extremamente engraçadas que andam junto. Esse é o lado vegano falando mais alto. Que lado vegano? É, claro que é, porque assim, a mulher, isso daí é verdade, tá? A mulher, quando ela vai contar a história sobre alguma coisa que ela passou, ela geralmente conta do ponto de vista muito mais dramático, assim, tem esse lado, ela não costuma tirar muito sarro disso, que é o oposto do homem. Enquanto o homem, cara, ele pode passar pela desgraça que for, quase sempre ele vai acabar contando a história dele de forma cômica. Ele sempre vai tirar sarro da própria desgraça. Isso é uma coisa padrão, assim. Uhum. Aí seu lado vegano, às vezes, dá aquela calibrada e você fala... Então, já que o homem sempre fala da traição de uma forma engraçada, Ciarrone, como é que foi ser traído pelo movimento? Ou por alguém do movimento? Cara, no movimento nunca fui... Pelo movimento nunca fui traído, graças a Deus. Agora, sim, cheguei a fazer campanha política, né, para um candidato aqui em Guarulhos no ano passado, vulgo 2024, né, pra quem tá vendo esse vídeo em outro ano. Cara, a gente fez a campanha, ficou fazendo tudo ali, se matou pelo cara. O Isaac, inclusive, chegou nos 45 do segundo tempo pra ajudar na... Pé frio pra caramba, de passagem, né, meu? Foi eu chegar, azedou o pé do frango e as coisas foi só ladeira abaixo. E, mano, depois da gente se entregar 2 anos, um ano inteiro, mas 2 anos fazendo o projeto lá pra eleger o cara depois resolveu, não, vou pegar um cargo aqui na prefeitura, pô. Nossa, foi uma alegria, cara. Fiquei pulando pra caralho. E dentro, parecia o Mário. Dentro dessa alegria toda e tudo que aconteceu, como que vocês acham que Guarulhos é visto dentro do movimento hoje? Após teve uma traição, alguém que saiu, vocês ficaram com a fama ruim, com a visão ruim e tentando reconquistar uma moral com toda a parte de cima do movimento. Como que fica isso? Cara, pra mim, hoje, isso é uma coisa que a gente realmente tem que mudar. Tanto que o Papo Celta, que é um dos objetivos, é a gente mudar isso. Porque eu brinco muito com eles que, assim, eu imagino que a Nacional olha pra Guarulhos como uma verruga mesmo. Que, assim, não tem, os caras, eles com certeza não esperam absolutamente nada da gente. Tipo, daqui literalmente saiu um prefeito que batia no Bolsonaro, hoje é prefeito. Enfim, assim, não vou nem muito além disso daqui, até por não poder falar, e realmente não dá pra falar. Além disso, teve a traição de outro cara que nem chegou a se eleger e já traiu. Fora isso, teve a pessoa que tentou fraudar a criação do partido Missão. Puta verdade, eu esqueci desse Meu, detalhe. a gente, assim, as piores peças do cenário do Movimento Brasil Livre saíram aqui da cidade de Guarulhos. Vocês, o que vocês acham da cidade de Guarulhos e qual a importância da cidade de Guarulhos dentro da perspectiva de São Paulo? Guarulhos é um polo eleitoral, uma cidade muito grande, tem muitas pessoas.
porém ela é sempre vista como uma cidade dormitório, sempre vista como uma cidade que é só uma passagem para São Paulo, é uma passagem para o Rio de Janeiro. Guarulhos é um lugar onde as pessoas descem de avião, entram no metrô e nem passam por aqui, só somem. O que vocês acham da importância da cidade de Guarulhos, a perspectiva da cidade de Guarulhos e o que São Paulo não vê da cidade de Guarulhos? Eu acho que Guarulhos, o problema de Guarulhos já começa no lema da cidade. Todo mundo passa por aqui. Realmente. Mano, isso é lema de puteiro, cara. Assim, Realmente, é ridículo. aí você tem um ponto importante. Isso, velho. Porra, de todo mundo passa por Eu aqui, entendi, falando como quem trabalha com marketing, eu entendi a ideia, Exato. só que muito mal executado, cara, pelo amor de Deus. Mano, é muito feio, Todo mano. mundo passa por aqui, eu Não, me sinto a Bruna Surfistinha não, vendo um outra. negócio desse. Não, todo mundo passa, ninguém fica. Mas Ninguém falando- fica, é só que- passa. Só falando em passa. todo Por mundo isso, que a gente não consegue desenvolver um trabalho aqui, pô. Já bate assim com um carguinho na cara do vagabundo, ele fala, começa a latir e vai embora. Que levei vantagem. Se é onde você falou que Guarulhos é tipo puteiro, todo mundo passa. Você já passou num puteiro? Não. Que isso, cara? Ué, Não, você falou todo mundo, só Não, referência a velho. você. Que horror, velho. Não, velho. Não, quem trouxe o assunto do puteiro, o papo do puteiro e o nome do puteiro foi você. Não, velho, eu só falei da cidade, velho. E motel, você já foi? Velho, pra que você quer saber se eu fui no motel? Não, só Não, se curiosidade. quiser, eu posso levar você lá. Não, mano. tô tem curioso problema. pra saber se vai ser a sua primeira vez. Não, entendeu? pô, eu posso, mano, eu iria muito com você na primeira vez, sabe? Que isso, Não, tá vendo? que isso, eu vou poder te usar, cara. Ó o veganismo batendo forte. Cara, eu já entrei com 8 palhaços no motel. Mas eu acho que esse é papo pro outro papo. Mas o Celta. palhaço saiu Não, isso descabelado? daí... Não, cara, pior é que era assim. Uma das. Nossa, as companhias, assim, duas é legal, a outras eu realmente queria f***, mas não era no motel. Eu tenho um apontamento sobre a cidade de Guarulhos, e esse apontamento é que Guarulhos não tem uma identidade de nada. Que nem você vai, tal lugar é o quê? É a cidade que produz artesanato, é a cidade que produz alimentos. Você vai para Embu das Artes. Embu das Artes tem uma feirinha, tem um movimento. A economia da cidade trabalha em torno disso. Você vai para Campos do Jordão, é a cidade de frio, onde vai todo mundo passar e tudo. E Guarulhos nunca teve uma identidade de nada, a não ser uma cidade que as pessoas passam por aqui. A não ser uma cidade que as pessoas vêm, descem no aeroporto e somem. E eu queria muito, eu acredito muito no potencial de criar uma identidade para essa cidade e que enquanto Guarulhos não tivesse essa identidade, ela não vai ter uma importância para São Paulo. O que vocês acham dessa identidade? Vocês pensam em algo? Cara, pra mim, assim, quando a gente fala em Guarulhos, a gente fala do Brasil como se fosse o Brasil dentro do Brasil. O Brasil pensado no ponto de vista do mundo, ele é literalmente isso. É um país que ele infelizmente, acaba sendo muito sem identidade, né? Porque aquilo é uma mistura de povos, de tudo, ao mesmo tempo que é tudo, acaba não sendo nada. E Guarulhos é isso, assim, elevado ao cubo. Principalmente porque, como o próprio lema diz, todo mundo passa por aqui, mas ninguém fica, né? Justamente porque é só... Isso é uma coisa até que o vinheteiro não acabou errando tanto. A melhor parte daqui é o aeroporto. Não necessariamente porque você vai embora, mas assim, porque aquela parte realmente é pelo... O que faz Guarulhos ser lembrado. Guarulhos é conhecido no Brasil inteiro justamente por causa disso. E assim, a gente está totalmente ligado com a cidade de São Paulo especificamente, né? Na própria bandeira, o que está escrito na bandeira, salvo engano, é justamente essa parte de orgulho de ser paulista. E tanto que até pra gente aqui, grande parte das pessoas que eu conheço trabalham na cidade de São Paulo. E assim, é até difícil pra gente mesmo saber diferenciar onde é que fica Guarulhos, onde termina Guarulhos e onde começa a cidade de São Paulo quando a gente vai pra lá. Então, assim, de fato, não tem essa identidade própria e parte do nosso trabalho é justamente construir isso, que, diga-se de passagem, não é lá uma missão muito fácil, né? Até porque, falando de Guarulhos, quando os poucos políticos que eu conheço que falam aqui de Guarulhos, não falam lá muito bem. Os poucos que comentam trazem justamente essa ideia de, lá é um lugar assim, se lá der certo, qualquer lugar pode dar certo. O próprio Arthur já comentou isso, sei lá quantas vezes em live de formas diferentes. Falou, cara, Guarulhos realmente é uma cidade assim, se a gente der certo lá, a gente vai dar certo em qualquer lugar. E isso é maluco. Eu não gosto muito dessas falas quando as pessoas falam, se der certo em Guarulhos e tudo, porque eu gosto muito da minha cidade, eu amo esse lugar. E às vezes as pessoas falam meio que com desdém, mas eu acho que Guarulhos tem tanto para oferecer, tanto para produzir,
Guarulhos tem uma economia boa, Guarulhos tem ótimos pontos turísticos, Guarulhos tem um povo que, por mais que não seja tão engajado politicamente, é um povo que produz muito, trabalha muito, Sim. é um povo que sai daqui, e quanto da economia de São Paulo vem de movimentação de mão de obra de Guarulhos. Então eu não gosto muito quando falam sobre Guarulhos, se der certo em Guarulhos dá em qualquer lugar. Não, cara, Guarulhos é muito maior que isso. Mas como você acha que os políticos enxergam a cidade de Guarulhos, por exemplo? Os políticos enxergam a cidade de Guarulhos como um lugar que faz muito dinheiro, que tem muito dinheiro, que eles elegem as pessoas aqui porque a fiscalização é menor, porque o povo não se importa tanto. Então, quando eles colocam alguém aqui, eles podem desviar quanto quiser, eles podem roubar quanto quiser, e no final ninguém vai saber. Então é um ótimo lugar para estar politicamente, porque vai lá e faz um projetinho, desvia tanto, pega tal verba, e é Guarulhos. Tem uma não vai verba saber. alta pra caramba. Muito alto, Bizarramente o orçamento. É bizarro você ver o orçamento de Guarulhos. Se eu não me engano, o orçamento de Guarulhos é parecido ou até maior que o de Curitiba. Se eu não me É engano. maluco, cara. E Curitiba é uma puta cidade. Então, Nossa. e essa resposta do Molina, eu concordo ips literis, e é justamente por isso daí que nós chegamos em grande parte do desafio, né? A gente pode... É que eu também não gosto, porque eu particularmente tenho um orgulho muito grande de ter nascido em Guarulhos, de fazer parte dessa cidade, mas ainda assim a gente não pode também acabar negando a realidade. Então, assim, para mim a gente realmente tem essa crise, né, todo esse problema, e a forma com que as outras pessoas enxergam a nossa cidade é extremamente importante, né? Então faz parte aí do que a gente tem que mudar. Eu não posso falar que eu tenho orgulho de ter nascido em Guarulhos, porque eu não nasci em Guarulhos, eu sou paulistano. Eu só vim morar em Guarulhos em 2020, bem no meio da pandemia. Você quer descer agora ou quer que eu... Mas assim... Isso pra onde? Você não é daqui, Ah, mas... Já tá expulsando o cara já do Isso, movimento. Nossa, sei lá. Impeachment. É isso. Mas assim, cara, eu gosto muito daqui. Eu acho que é uma cidade bem tranquila no geral. Acho uma cidade, em geral, bem mais segura que São Paulo. Bem mais segura que São Paulo, pelo menos nos pontos que eu vivo, geralmente. Coletei assinaturas aqui pra missão, porra, um ano inteiro, entendeu? De terminar em terminal Secap, terminal Pimentas, na porta do Shopping Internacional, cara, no centro da cidade. Eu acho essa cidade muito boa no geral. Só que eu acho que o problema dessa cidade também é, não só ela não ter identidade, mas ela é uma cidade que parece que pensa pequeno, em tudo. Tá? Parece que Guarulhos é uma miniatura de São Paulo, até no aspecto da arquitetura mesmo, se você for ver. Os prédios em Guarulhos são menores que em São Paulo. Quase todas as vezes. Mesmo São Paulo tendo um plano diretor horrível. Guarulhos tem um plano diretor que poderia ser muito mais liberal. E não tem prédio gigante, cara. E não é nem questão só de ter prédio gigante, por Sim, exemplo, sim. eu, como eu Esse falei, é um eu fiz, exemplo eu cursei arquitetura, né? Tanto que sempre que a gente nós tínhamos aquilo chamado de aula viva, né? Onde a gente realmente pegava um final de semana e nós íamos andando na rua, olhando as arquiteturas, entendendo o estilo que aquilo foi construído, o motivo que fez a construção ser daquela forma, e todas a gente tinha que ir para São Paulo mesmo. Né? E aí eu até cheguei a conversar com o professor em um momento, perguntando, pô, é só por questão de história, porque aqui não tem? E a resposta dele foi bem simples, falou, não, Isaac, me fala que arquitetura tem em Guarulhos. Não é uma coisa que é pensado, por exemplo, se você vai para qualquer lugar de São Paulo, você já tem muito mais coisa para falar. Tanto que essas aulas vivas nós tivemos em inúmeras regiões, inúmeros bairros totalmente diferentes, não só ali na parte do centro histórico. E assim, lá a gente tinha coisa pra caramba pra falar. Aqui a gente tem, talvez, pegando ali o Adamastor. E o que mais, Molina? O Teatro Padre Bento. Padre Bento. Acho que é tombada. Sim. Que tem a questão que era um sanatório. Até uma história pra gente contar um dia sobre a importância do Sanatório Padre Bento. O que ele trazia, a questão do trem que para ali. Quando tinha o isolamento das pessoas. Então tem uma história muito grande nisso. Se você pegar a parte de teatros, a parte de espaços públicos, Casa Amarela, Teatro Nelson Rodrigues, Teatro Padre Bento, todos estão abandonados e não tem a menor ótica da secretaria, tanto da prefeitura, porque o único lugar cultural da cidade que move dinheiro e é vendido para São Paulo é a Adamastor. Tanto que você vai na Adamastor, você não vê artista de Guarulhos, você não vê a arte de Guarulhos. Você vai ver normalmente ele sendo cedido para quem? Para quem é de São Paulo. Então, até nisso, como a gente arreganha as pernas para lá,
Nelson Rodrigues e os outros espaços são abandonados e largados. Papo sério, hein, gente? Pô, realmente é um papo Caramba, meio que papo triste, né, sério, meu? mano. Virou papo Eu achei alfa que... isso aqui, né? Não, se bem que assim, o fato disso aqui não tá tão cômico, eu vou dizer, porque tiveram uma péssima ideia de gravar 8 horas da manhã de um sábado. Velho, na moral. Que ideia de corno, com todo 8 respeito horas aí, e o mas cara não puta está merda, acordado viu? ainda. Não, eu pessoal, vou estar pelo amor de acordado Deus, a partir cara. das 3, eu já Pelo avisei amor isso de daí. Deus, cara. A partir das 3, contem comigo que eu vou 8 horas da desempenhar bem. madrugada, mano. Vamos ver, vocês já brincaram de qual é a música? É. Não. Não? Você sabe qual que é? Não faço ideia. Não? Tá bom. Bom, eu sou guarulhense, eu posso não ter cultura segundo o Lorde Vinheteiro. Vou tentar chegar. também. Eu tô dentro da cota. Vou tentar chegar mais. Peraí, deixa eu só trocar a marcha aqui. Não? Parecia uma música no Silvio Santos, mano. No Silvio Santos? Silvio Santos, é sério. Cara, qualquer música Juro pra tocada você. num casu vai virar cômico. Velho. Mas é que o cara vem na nossa cidade, passa por aqui, não conhece nada, mas ele deixou muito claro que Guarulhos é uma cidade fezes, uma cidade merda. Que ele passa no bairro dos Pimentas e se caga. E aí, qual que é? O que vocês têm a dizer sobre a visão dele da cidade de Sim. Guarulhos? Uma coisa que pegou muito pra mim, que ele comentou, foi o que mais me deixou chateado, assim, principalmente porque ele tem um pouquinho de razão. Parece que quem tá aqui parece que não desenvolve. E assim, talvez pra mim, pelo menos, eu tô falando com a minha vivência. No período que eu mais acabei me desenvolvendo, foi o período que eu fui morar fora de Guarulhos, que eu morei ali na zona sul de São Paulo. E foi o período assim que eu mais me desenvolvi, que foi justamente o período que eu passei fora. E pra mim mesmo, o sentimento era de que eu tava morando em outro país, porque não tem nada a ver com aqui. Uma coisa simples, se você ter uma inovação tecnológica, como por exemplo o caso do metrô, cara, você ter um metrô já faz uma diferença tão enorme na sua vida. E assim, a segunda maior cidade de São Paulo simplesmente não tem. Mas Não vocês tem metrô. acham que Guarulhos, as pessoas não desenvolvem porque ela não tem lugar para se desenvolver, porque isso não quer ser explorado propriamente? Por que as pessoas não se desenvolvem em Guarulhos? Porque eu já acho o contrário, eu acho que Guarulhos é um berço de muitas pessoas que se desenvolvem tanto que elas têm que sair daqui. Não, eu acho que é Então, mas exatamente essa questão. um grande eu acho que as ponto. pessoas aqui na cidade, elas já colocaram na cabeça delas, elas têm imbuído na cabeça delas, que aqui em Guarulhos, beleza, eu vou viver, posso até crescer um pouco, mas se eu quero algo grande de fato, eu tenho que sair daqui. Porque é aquilo que eu falei, é uma exatamente. cidade que pensa pequeno, em tudo. Cara, não tem, você tinha falado da questão de identidade. Qual é o maior parque de Guarulhos? É o Bosque Maia, que é um parque muito pequeno, mas muito pequeno. Bosque Noia. Entendeu? O Bosque Maia é conhecido por ter noia ali fumando maconha e camisinha usada depois do Dia dos Namorados. Pois é, e Pô, pra mim, cara, assim, pelo amor quando a de gente fala de um lugar em que, quando você se desenvolve, você sai dali, pra mim tá tudo errado. Vou fazer aqui um paralelo até com a parte do futebol. Se a gente fala em questão, por exemplo, do Real Madrid, quando o cara ele é revelado pelo Real Madrid, ele continua ali. Ele não vai jogar no Palmeiras, é o contrário, ele se desenvolve e vai jogar na Europa realmente, porque lá a estrutura deles é muito mais desenvolvida, o futebol é mais desenvolvido, bem que aqui o Mundial tá mostrando outra coisa. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Pra mim, eu acho que símbolo de você realmente vencer, você ser desenvolvido, o cara se desenvolveu, então ele vai ficar aqui, ele vai trabalhar aqui. Chegamos a nosso passeio, nosso lugar de Guarulhos. Aqui é um pico, que muitos falam que é o Pico do Crente. Antes eu conhecia como Pico Pelado, e eu não gosto de juntar muitos nomes, que senão ficaria Realmente não Pico fica do muito Crente legal. Pelado, não fica muito bom. Realmente uma situação meio delicada. Eu quero mostrar para vocês porque desse pico dá para ver São Paulo, dá para ver Guarulhos de uma perspectiva muito legal, construção, prédio, até os outros pontos turísticos. É um ponto que poucas pessoas conhecem. Não sei se vocês já conheciam aqui. Não, nunca vi Nunca aqui, vi, cara. nunca Então vi. vamos conhecer. Vamos com a gente. Conhece o nosso
passeio de hoje. Vai ter foto, vai ter alguns vídeos no decorrer do passeio. É gratuito e as pessoas vêm para cá porque elas têm muita fé. A maioria das igrejas evangélicas de Guarulhos vem para cá para fazer vigílias, para fazer reuniões. E eu quis trazer aqui vocês no primeiro porque eu também tenho muita fé na nossa cidade, muita fé no nosso trabalho. Eu acredito muito que a gente pode transformar a cidade, que a gente pode mudar a cidade e fazer dela um lugar melhor. Por isso, um lugar que tem tanta fé de tantos guarulhenses e que eles vêm para cá com o único intuito de algo melhor. Que lindo, cara. Nossa, cara, que coisa linda, velho. Eu me Eu emocionei, não sei velho. nem o que falar, Eu não assim. tenho é o que só- falar mais, velho. Se isso daí não te convenceu de dar o like, cara, você tá assim. Meu, você tem que ser internado no mínimo, assim. Você já não tem mais nada, né, dentro de você, assim. Sobrou Então, nada pro Beto. então vambora, né? É isso. Muito thank you. Passeamos em 3, mas sempre a quarta pessoa vai ser quem está nos assistindo. Muito obrigado pelo passeio e até o próximo Papo Celta.